Aleluia. Glória a Deus. Jesus é lindo, né, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor. Lá no livro de 1 Samuel, Deus ainda tem palavra para os nossos corações. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Vamos começar do capítulo 1. Diz assim: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, eframita. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para a irritar, portanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia a ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porque Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia nenhuma voz. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás embriagada? Aparta-te esse vinho. Porém, Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E ela disse: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aleluia. Glória a Deus. Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada porque ela é viva e eficaz. Ela faz aquilo que ela veio determinada para fazer. E nessa noite nós te pedimos que a tua palavra traga vida aos nossos corações, que a tua palavra traga renovo, traga fertilidade, traga, Senhor, esse novo tempo de vitórias gloriosas sobre as nossas vidas. A tua palavra é poderosa e nós já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Essa passagem, irmãos, é uma passagem bem conhecida, né? A respeito de Ana, né? Todo mundo conhece Ana, a mãe de Samuel. Se a gente continuar lendo aqui, vai ver que Ana foi a mãe de Samuel. Mas uma das coisas que a gente precisa entender, né, para começar a compreender melhor essa história, é que nesse período em que Ana vivia, né, era um período em que o povo de Israel estava totalmente corrompido. Foi um período em que, se a gente ler o livro de Juízes, no finalzinho do livro de Juízes, vai dizer que o povo vivia como queria. Então, o período do livro de Juízes era um período em que o povo se corrompia, sofria, clamava a Deus, Deus ouvia pela sua misericórdia, mandava um libertador, depois o povo se corrompia novamente, e aí era esse ciclo de corrupção, de clamor, de misericórdia de Deus, e novamente eles faziam as mesmas coisas. E esse período em que Ana estava vivendo, Israel estava corrompido. Mas mesmo assim, em meio a toda a corrupção, eles iam adorar ao Senhor. Em meio a toda a destruição que estava havendo ali em Israel, Ana e Elcana e sua família iam ao templo adorar o Senhor. É uma prova de que eles não estavam corrompidos. Eles estavam ali buscando ao Senhor. Ainda que com suas falhas, ainda que com seus defeitos, mas eles estavam ali na presença do Senhor, buscando, levando o sacrifício, né? E é tão interessante que a Bíblia retrata Elcana dividindo ali a oferta com Ana e dava porção dobrada a Ana. É porque, para a gente ter uma noção do que estava acontecendo, a gente chega aqui no altar e traz o dinheiro, né? Mas naquela época não era assim o dinheiro. Naquela época eles levavam os animais. E existia uma oferta, existiam ofertas que eram totalmente queimadas, mas existiam oferta pacífica, e que eles se alimentavam ali, naquela hora ali com aquela oferta. Tinha a parte do sacerdote e tinha a parte que eles comiam a oferta. Eles levavam para o Senhor, olha que coisa maravilhosa, eles levavam a oferta para o Senhor, mas eles comiam também daquela oferta ali na presença do Senhor. A ordem era que eles não comessem aquela oferta fora da presença do Senhor, mas na presença do Senhor eles podiam comer, ali quando entregavam. E a gente traz um aprendizado para os nossos dias, que às vezes a gente traz a oferta e pensa que ali acabou, né? Que trouxe a oferta e a oferta vai ser só para a igreja. Não, aquela oferta continua nas nossas vidas. Nós nos alimentamos daquela oferta que nós trazemos ao altar. Aleluias. Aquela oferta é alimento para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada. É isso que nos sustenta. Muitas vezes essa oferta vai nos sustentar na nossa caminhada, porque eles comiam ali e depois eles tinham que voltar para a sua casa, e não era perto, mas aquele alimento que eles comiam sustentava ele para voltar para o seu dia a dia, para a sua caminhada. E ali eles estavam na presença do Senhor, comendo a sua oferta. E a Bíblia diz que ele dava porção dobrada a Ana, porque ele a amava. Quando a gente vai ver o nome de Ana, o nome de Ana é maravilhoso, o nome de Ana é graça. É aquela que é agraciada, é cheia de graça. Então ela era totalmente favorecida. Mas como é que pode ela totalmente favorecida, cheia de graça, e sofria por causa de uma esterilidade? Sofria essa decepção, essa frustração. Tinha essa mulher
que a irritava na casa de Deus. Não era, se na casa de Deus essa mulher já irritava a Ana, imagine dentro de casa o que é que essa mulher não fazia. Ela morava junto com Ana. Então você pode imaginar o sofrimento de Ana. Ana era uma mulher sofrida, como ela mesma disse, atribulada de espírito. E ali ela está na casa do Senhor. E ela resolve orar ao Senhor. Aproveita aquele momento ali para orar. Mas ela ora assim tão incessantemente. Ela se entrega tão completamente. Que ali passa a observar. Não era normal. Por que não era normal? Porque naqueles dias o povo de Israel estava corrompido. Não ligava para parar para orar. E ali para observar aquela mulher orar. E ela orava tão incessantemente, mas não saía palavras audíveis aos ouvidos de Eli. Mas Deus estava escutando. Deus estava escutando. Mas Eli a tem por embriagada, justamente por causa desse pecado que existia na nação de Israel. Era tão pecado que os próprios sacerdotes, os filhos de Eli, eles iam e usufruíam ali da parte da oferta, partes que não era para eles usufruir naquele momento. Antes da oferta ser entregue ao Senhor, eles iam e comiam daquela carne, daquilo que foi separado. Os filhos de Eli se prostituíam. Os filhos de Eli eram totalmente corrompidos. Mas Eli estava ali. E estava ali na casa de Deus e estava observando. E aí ele disse para Ana que Ana parecia estar bêbada. Ela disse, não, eu estou atribulada de espírito. Eu estou sofrendo. E é por isso que eu me derramei a minha alma ali perante o Senhor. E ali ela faz um voto. Que se Deus der a ela um filho varão, porque se para a sociedade de hoje, né, a mulher já é discriminada, naquela sociedade em que Ana estava, não era somente o desejo de Ana. Quando a gente vê assim a esterilidade na vida de Ana, não era a dor de Ana, não era somente que ela não poderia dar um filho ao seu marido, mas ela era amaldiçoada. Para aquela sociedade, uma mulher que não gerava filhos, ela era amaldiçoada. Ela era totalmente rejeitada pela sociedade. O marido dela a amava, mas as outras pessoas criticavam Ana. Ela sofria não só com Penina, mas por todo mundo que estava ali ao redor. Penina era somente uma representação de todo aquele povo ali ao redor. Mas quando a gente vê Ana se derramando, a gente não vê Ana criticando Deus, porque isso está acontecendo comigo. A gente vê Ana colocando o coração dela, a realidade, abrindo o coração para Deus. A gente não vê Ana dizendo que Deus é culpado, porque fez isso comigo. A gente vê Ana na sua verdade. A gente vê Ana sem procurar palavras bonitas para orar para o Senhor. Ela está abrindo o coração. A verdadeira oração é abrir o coração e dizer para Deus o que está sentindo. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de culpar Deus, porque Deus, Ele não perdeu o controle da situação. A gente precisa entender isso. Glória a Deus. Deus, Ele não perdeu o controle da situação. A Bíblia diz que Ele tem as nossas vidas na palma de suas mãos. Todo o controle está sobre a mão dEle. E muitas vezes as pessoas olham para essa história de Ana, ou olham para a história de alguém que está sofrendo e falam, por que Deus permitiu isso?
Sabe, Deus tem um plano maior, um plano que a mente da gente não consegue alcançar. Deus tem um plano grandioso. Tinha um plano grandioso não só para a vida de Ana, mas tem para as nossas vidas. E às vezes a gente passa por situações difíceis, né, e não sabe por quê. Não se preocupe, Deus não perdeu o controle da situação. Sabe que para Deus tudo é arquitetado, Ele tem um propósito em todas as coisas. Quando a gente olha o nascimento de Jesus, a gente vê Deus primeiro projetando tudo, desde lá de Adão. E Ele espera, Deus é paciente, Deus é benigno, é bondoso e Ele espera até que tudo esteja pronto, até que tudo esteja completo, para Ele realizar o projeto dEle. E Ele tinha um projeto sobre a vida de Ana. A história de Ana é uma representação dessa graça poderosa de Deus. Dessa graça que, em meio ao caos que a esterilidade trouxe para a vida de Ana, dessa graça, a esterilidade trouxe para a vida de Ana as decepções, trouxe as frustrações, trouxe a forma de que ela era totalmente amaldiçoada. Mas Deus tinha um plano. Deus tinha um plano de gerar, através da vida de Ana, aquele que ia livrar Israel daquela situação em que estava vivendo. Olha que coisa grandiosa. Ana jamais esperava por isso. Ana queria apenas um filho. Um filho para mostrar a Penina, quem sabe, para passar na cara de Penina. E quem sabe não foi por isso que até aquele dia Ana não tinha conseguido ainda o seu filho. Porque eu quero mostrar a Penina que eu também posso gerar. Sabe, enquanto a gente tiver no coração, para a gente passar na cara de alguém, para mostrar que eu também posso, que ele pode e eu também posso, as coisas não acontecem. Ainda não é a hora. Ainda é hora do nosso coração ser quebrantado, ser transformado pela presença de Deus. Para que quando a vitória venha, essa vitória seja para a manifestação da glória de Deus. Essa vitória seja para exaltar o nome de Deus. E ali naquele momento em que Ana se derrama realmente na presença do Senhor, Deus ouve aquela oração. E Deus está chegando a hora, Ana, da sua vitória gloriosa. Está chegando a hora. E quando o sacerdote chama Ana e ela conta realmente o que tinha acontecido, ele dá uma palavra poderosa. Ele diz assim, a gente leu aqui o que foi que Eli falou com Ana. Cadê? Peraí. Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E olha o que ela disse: ache a tua serva mercê, ou seja, graça, diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Ou seja, Eli liberou uma palavra sobre a vida dela. E ela recebeu aquela palavra. Ela recebeu com graça aquela palavra. E aquela palavra sustentou ela, que ela já mudou o semblante. Ela já passou a comer, que ela não estava nem comendo. Ela recebia a porção dobrada, mas deixava lá. Nem ligava para a porção dobrada. Agora ela já passou a comer. Porque a palavra de Deus, quando penetra dentro de nós, quando nós recebemos dessa palavra, essa palavra é transformadora para as nossas vidas. Essa palavra gera em nós aquilo que nós não temos capacidade de fazer. Isso é graça de Deus. Essa graça de Deus faz assim nas nossas vidas.
nos capacita a viver além do nosso limite, além do que nós sabemos, do que nós conhecemos. Essa é a graça de Deus. E Ana recebeu daquela graça. E aí, se a gente seguir a leitura, vai dizer que Ana chegou em casa e se relacionou com seu esposo e ficou grávida. Olha que coisa interessante. Jesus vai nos dizer a respeito dos frutos, né, que nós somos a videira verdadeira. E que nós precisamos estar ligados a essa videira. O que é estar ligado? É esse relacionamento íntimo com essa videira. Ana recebeu uma palavra de Eli. Mas se ela não tivesse relacionamento íntimo com o marido dela, aquela palavra não ia se cumprir. Sabia disso? Muitas vezes nós recebemos palavras aqui do altar. Nós recebemos palavra. Mas nós precisamos gerar essa palavra no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com Deus. Não deixar essa palavra escapar. A gente precisa tomar essa palavra e ir ali com Deus, no nosso relacionamento. Deus, eu não me esqueci, eu sei que o Senhor também não esqueceu daquela palavra. Me capacita a viver, eu creio nessa palavra que foi liberada. Eu creio nessa verdade. E a gente precisa, diante de Deus, esse relacionamento. Oração é relacionamento. Não é só falar. Mas é ouvir, falar. É essa comunhão com Deus que a gente precisa ter para gerar em nós essa vitória gloriosa. A gente precisa disso todos os dias. E precisa ser algo natural. Porque a gente não vê uma árvore fazendo força para gerar o fruto. A gente não vê. É algo natural da árvore, é da natureza da árvore. E nós vamos gerar frutos, como disse Jesus, nesse relacionamento com Deus. Nós vamos gerar frutos. Seja fruto de vida, seja fruto na nossa vida espiritual, na nossa vida material, na nossa vida familiar. Nós vamos gerar frutos através desse relacionamento gracioso de Deus. A única forma de nós vencermos a esterilidade, como o tema é a vitória sobre a esterilidade, é através da graça. É através dessa graça, não é pela nossa capacidade. Sabe, essa palavra de graça tem enchido o meu coração todos os dias. Porque ela nos ensina e faz com que a gente não esqueça de que nós não podemos mais caminhar sozinho. Não podemos mais caminhar na força do nosso braço. Que a nossa vitória está em Cristo. Que a graça de Deus foi através da cruz de Cristo. Foi através desse sacrifício maravilhoso. E a gente não pode se esquecer. E essa história de Ana, se a gente for parar para observar, a gente vê o antes e depois de Ana. A gente vê o antes de Ana, uma mulher triste, né? Ali destruída, querendo morrer até. Mas a gente vê o depois que a graça entra. O depois que a graça entra, a gente vê Ana cantando. Se a gente for continuar a leitura, a gente vai ver o cântico de Ana. Cantando, exaltando ao Senhor, exaltando aquele que fez maravilhas na vida dela. Sabe, existe um antes e depois na nossa vida.
Existe o antes e depois que Cristo entrou na nossa vida, existe uma nova realidade. Nós não podemos nos esquecer e achar, eu sou como Ana, aquela sofredora. Não, eu sou como Ana, aquela que está cantando. Eu sou como Ana, aquela que recebeu da graça. Aleluia. Eu sou como Ana, aquela que recebeu graça. Porque nós recebemos graça. Existe um antes e depois da cruz. Sabe que Ana não viveu esse período da graça em que nós estamos vivendo. Foi uma manifestação de Deus ali naquele momento para a vida dela. Mas nós estamos usufruindo todos os dias dessa graça. Nós podemos usufruir todos os dias dessa graça. E nos alimentar dessa graça poderosa todos os dias. Sabe, existe uma verdade tão poderosa que a gente não pode esquecer. Jesus diz assim, quando ele está falando com a mulher samaritana, né, depois que a mulher samaritana foi lá, pregou a cidade toda, quando ela volta, os discípulos já estão ali, e ele fala uma coisa para os discípulos, lá no Evangelho de João, capítulo 4. Ele diz assim, que um é o que semeia, e outro é o que colhe. E aí ele diz assim, eu vos enviei a colher. Eu vos enviei a colher. Por que Jesus está dizendo isso? Porque nós vamos colher não da nossa semeadura. Nós vamos colher da semeadura de Jesus. A semeadura de Jesus é poderosa. Aleluia. Glória a Deus. A semeadura de Jesus é poderosa, não falha. Não falha. Ele pagou um alto preço para que a gente tenha uma vida de abundância, para que a gente tenha uma vida fértil, poderosa, para que a palavra de Deus se cumpra, sabe, todas as promessas que Deus já fez, através de Cristo, se cumprem nas nossas vidas. Para que aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, ali o território é nosso. Para que aonde a gente botar a mão é abençoado. Nós não vivemos mais o tempo da esterilidade. Acabou a esterilidade na nossa vida. Acabou. Aleluia. Quando Jesus entrou na nossa vida, essa graça poderosa quebrou toda a esterilidade. Quebrou toda a acusação do inimigo. Toda a acusação. Não deixe mais acusação sobre a sua vida. Não permita. Não ouça palavras de acusação. Porque agora nós fomos liberados para prosperar mesmo. Fomos liberados. Existe uma palavra sobre as nossas vidas. Uma palavra de redenção, uma palavra de justificação, uma palavra que o preço foi pago e nós não devemos mais nada a ninguém. Sabe, porque o primeiro projeto de Deus para as nossas vidas, desde lá de Adão, ele vem falando com Adão, frutifique, multiplique e domine. Frutifique, multiplique e domine. Esse é o plano de Deus, o propósito de Deus para a humanidade. Mas por causa do pecado isso foi quebrado. Mas olha o que diz lá em Romanos. Espera aí que a gente vai ler. Lá no livro de Romanos. Aleluia. Romanos 5.
Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Foi por isso que Deus deu a lei, para reafirmar o pecado, para mostrar ao homem que ele era pecador. Foi só por isso que Deus deu a lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, ou seja, até o período da lei. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança de Adão. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança de Adão, da transgressão de Adão, o qual prefigurava o que havia de vir. Então, todos eram pecadores. Mas olha o que diz agora no verso 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. O dom e a ofensa são diferentes, a Bíblia está dizendo. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, mas muito mais, a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Nós recebemos desse dom. A nossa história foi transformada por causa de Cristo. Nós não estamos mais ligados a Adão. Enquanto estávamos ligados a Adão, estávamos limitados, impedidos, estávamos condenados. Mas quando Cristo vem e assume o nosso lugar, porque, irmãos, a gente precisa entender uma verdade a respeito de Cristo. Quando a gente diz que Cristo pagou a nossa conta, pagou a nossa dívida, não foi como alguém que vai lá na delegacia e paga para alguém não ficar preso. Não, ele não pagou assim. Ele assumiu o lugar do condenado. Então nós precisamos fazer valer o sacrifício dele. Precisamos crer nessa verdade. Essa verdade precisa estar impregnada dentro de nós todos os dias. Nós só conseguimos vencer, viver essa vitória gloriosa todos os dias, se a gente não esquecer dessa verdade, se a gente crer nessa verdade. Porque o Evangelho é baseado em crer nessa verdade. Não é em crer no que eu posso fazer, no que eu vou acontecer, no que eu aprendi. Não é em crer nisso. Não é em crer que Deus vai me abençoar um dia, se Ele quiser. Não. É em crer numa verdade de que Cristo já assumiu o meu lugar, tomou a minha dívida, mas não somente isso. Ele me deu o lugar dele. Ele me deu o lugar dele. E o lugar dele é lugar de glória. É lugar para andar de glória em glória todos os dias. Aleluia. É essa a graça que estava sobre a vida de Ana. Ainda no Velho Testamento, a graça de Deus se revelava. Nós podemos ver Cristo durante todo o Velho Testamento, a manifestação da graça, porque Deus é o mesmo. Deus é o mesmo, Ele se manifestava em graça, em misericórdia. Só que quando a gente lê lá no Velho Testamento, diz assim, Deus diz assim, que Ele tem misericórdia de Ele quem quer ter misericórdia. Ele disse, para Samuel, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Só que você vai ver lá no Novo Testamento, ele diz assim, eu quis ter misericórdia. Eu quis ter misericórdia dos gentios, da igreja.
Ele já teve misericórdia. Não é se Deus quiser, eu vou conseguir, não. Já é realidade, eu preciso crer nessa realidade. Paulo vai dizer que para todas as promessas de Deus, já existe o sim e o amém. Deus já está dizendo, sim, eu quero abençoar. Aleluia. Eu quero. No que depender de Deus, Deus quer. Agora, no que depender de nós, nós precisamos crer. Não basta só querer. Nós precisamos crer. E crer de verdade. Sabe o que é crer? É quando uma criancinha, o pai diz, eu vou lhe dar isso, isso e isso. Ele não tem nem dinheiro para isso, mas ele diz, e a criança não quer nem saber se ele tem dinheiro, se não tem, e ela acredita e sai falando para os coleguinhas, meu pai vai me dar isso, vai me dar aquilo. Isso é crer, isso é acreditar, sem saber se ela merece, se não merece. Não depende mais de nós. O nosso merecimento está em Cristo. Nós precisamos acabar com essa consciência de condenação. Por muito tempo o diabo tem colocado essa consciência de condenação na mente dos cristãos. Não é na mente de quem está lá fora, não. É na mente de quem está na igreja. Você precisa se esforçar para merecer. Não, você precisa crer que você merece. É isso que a palavra de Deus diz. E eu tenho mergulhado nessa verdade todos os dias. Eu quero crer nessa verdade todos os dias, porque é uma realidade. E nós só vamos viver isso à medida que nós crermos. Quando a gente vê a história do povo de Israel, que não entrou na terra prometida, às vezes a gente fala assim, porque eles não obedeceram a lei de Moisés, eles não obedeceram. Mas sabe o que é que Deus fala lá no livro de Hebreus? Que eles não creram. Eles não entraram na terra porque eles não creram. Para Deus, obediência está ligado a crer. É a mesma coisa de crer. Quando a gente fala assim, você precisa obedecer, você precisa obedecer. Não é só obedecer. Você precisa crer. Porque se você crê, você obedece. Se você crê nessa verdade, você obedece. Mas se você não crê, para você não é nada. É só palavras e palavras bonitas que não vai fazer efeito algum. Nós precisamos viver essa verdade. Precisamos crer nessa verdade da graça de Deus. Sabe, a gente vai ver durante toda a história isso que aconteceu na vida de Ana, na vida de muitas mulheres. E mulheres que Deus tinha planos extraordinários. Vai começar por Sara. Deus faz promessa de filho, de gerar nela, uma descendência poderosa, mas Sara era estéril. Deus faz promessa na vida de Rebeca, mas Rebeca era estéril. Deus faz promessa na vida de tantas mulheres, na vida de Raquel, na mãe de Sansão. Ana é a quinta mulher. Antes de Ana teve 4 mulheres que a Bíblia relata, de que era estéril, mas Deus completou a promessa e ela não acabou a esterilidade. E o filho veio. E quando chega em Ana, Ana é a quinta. E 5 é o número da graça. É o número que representa o favor de Deus. É o número que representa essa graça de Deus sobre as nossas vidas. A única mulher que a Bíblia relata não nasceu estéril. A Bíblia relata que Deus a fez estéril. Fez com que ela ficasse estéril até a sua morte. Foi Mical. Porque não creu. Porque viveu na incredulidade. É isso que vai fazer as pessoas viverem na incredulidade.
Viver na esterilidade, que diga. Não crer naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas quando nós cremos, tudo é transformado por essa verdade, da graça de Deus. Nós precisamos a cada dia. Sabe quando eu falei aqui, quando Jesus estava para nascer, Deus projetou tudo, né? Planejou a mulher que ia gerar Jesus. Deus planejou o dia do nascimento de Jesus. Deus planejou tudo. E Deus já planejou o dia da volta de Jesus também. Já está tudo projetado. Sabe, mas antes disso, Ele tem projetos sobre as nossas vidas. Antes de Jesus voltar, nós vamos viver ainda muitas vitórias gloriosas aqui na terra. É o ensaio para quando chegar no céu. É o ensaio. Sabe, mas a gente não pode viver aqui como se fosse algo assim, já que aqui é passageiro, então eu vou viver de qualquer jeito. Não. É passageiro, mas o melhor da viagem está no trajeto. O melhor da viagem está no trajeto, porque às vezes a gente planeja tanto uma viagem e aí chega lá, depois volta, mas as lembranças ficam durante o trajeto. E nós precisamos fazer valer o sacrifício da cruz. Fazer valer, porque não, se fosse, irmão, se fosse, a gente parar para pensar, se fosse a gente aceitar Jesus, se a bênção, a glória fosse só lá no céu, a gente aceitar Jesus e ia para o céu. Deus não tinha um projeto nenhum para a gente aqui. Mas se Ele permitiu a gente aqui, é para a gente viver coisas grandes e poderosas, para glorificar o nome dEle. É através das nossas vidas. Nós somos os filhos que Cristo nos chama de irmãos. Ele diz, eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de chamá-los de irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Nós não podemos ter vergonha desse nome poderoso, dessa palavra poderosa, de vivermos em intensidade essa graça poderosa. Essa graça que nos capacita, que nos ensina a cada dia. Lá em Romanos 4:4, a gente está aqui pertinho. Romanos 4:4 diz assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado favor, e sim dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê, ao que não trabalha, porém, crê, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Nós vivemos dessa fé. Nós não vivemos pelo nosso trabalho. Se a gente quiser receber pela nossa capacidade, Deus vai nos dar também. Só que vai ser dívida, vai ser pagamento aqui, não é dom. Dom é de graça. Dom você não precisa pagar nada, já está tudo pago. A graça é dom. A graça sobre as nossas vidas é dom. É por isso que Deus tem liberado essa palavra de milionários, de prosperidade, de abundância. E às vezes a gente fica, como é que vai ser? Não precisa saber como é que vai ser. É graça, é Ele que quer dar. É Ele que quer dar. É tudo dEle, tudo depende dEle. É Ele que quer dar e eu quero receber. Se você quer receber... Aleluia! Deus é muito bom, irmãos. Deus é muito bom. Falta palavras para dizer da grandeza, da bondade desse Deus poderoso.
Ele é cheio de graça sobre as nossas vidas. Ele quer que a gente viva essa vitória gloriosa todos os dias. E essa vitória gloriosa é debaixo dessa graça poderosa. Debaixo dessa graça poderosa. Não podemos nos esquecer. Mas não é por causa disso que a gente vai deixar viver uma vida à toa. Porque a palavra de Deus diz que a graça, ela nos ensina a fugir das coisas maus. A graça, ela nos ensina a exaltar o nome de Jesus. A graça, ela nos ensina a não se corromper. A graça, ela nos ensina a viver o dia a dia como filhos do Altíssimo. Como exemplo. Essa graça poderosa. Aquele que compreende a graça não vai viver uma vida de pecado. Aquele que compreende esse poder da graça. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, essa história de graça, graça, e as pessoas vão viver no pecado se ficar falando isso. Não. Aquele que compreende realmente o poder dessa graça vai viver agradecido todos os dias. Vai se entregar todos os dias. Como aquela mulher que derramou o perfume mais caro aos pés de Jesus, porque ela compreendeu essa graça de que ela não era digna, de que ela não era merecedora, mas Ele quis estar ali. Ele quis transformar a vida dela. E nós precisamos viver essa realidade, crer nessa realidade. Não é somente o fazer, é crer. É crer. E como é que eu creio, pastora? Eu creio. Como é que eu creio se eu não tenho fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. É a palavra que gera fé. Eu nunca vou ter fé se eu parar o tempo todo diante da televisão, diante das notícias ruins, diante das pessoas que trazem notícias ruins e parar para escutar isso. O que vai gerar dentro de mim vai ser medo. Mas quando eu paro para meditar nessa palavra poderosa e me deliciar com ela, a Bíblia diz que Ana, depois daquela palavra de Eli, Ana começou a comer. Nós precisamos comer dessa palavra. Começou a comer e o seu semblante mudou, diz a palavra. Quando nós comemos dessa palavra, essa palavra penetra dentro de nós, o nosso semblante muda. As lutas, as dificuldades vão parar naquele exato momento? Não. Mas não vão mais nos transtornar. Não vão mais ter força diante de nós. Porque agora tem uma comida forte dentro de nós que vai nos fazer caminhar até a chegada. Até o local de chegada. Nós vamos chegar. Nós vamos chegar até onde Deus quer que a gente chegue. E é por isso que a gente precisa se alimentar dessa palavra todos os dias. E à medida que eu me alimento da palavra, eu declaro a palavra. E quando eu declaro, quem ouve primeiro? Eu. Quem ouve primeiro? Eu. A boca está pertinho do ouvido. E é no ouvir da palavra. Não é no que a gente ouviu a semana passada. O verbo está no contínuo, no presente contínuo. Ouvir. É uma continuidade, é todos os dias, todos os momentos. Não espere para ouvir pela boca de alguém. Você tem uma boca, você mesmo pode falar. Aleluia. Nós precisamos falar dessa verdade. Está varrendo a casa, está falando. Está lavando os pratos, está falando. Está fazendo as coisas, está falando.
E à medida que a gente vai falando, vai gerando fé. Vai gerando fé dentro de nós. Vai gerando tanta fé que se alguém vier e disser ao contrário, você vai dizer, não, não é assim não. Vai gerar fé assim desse jeito. Não, eu vi, estava escrito. Estava escrito e o que está escrito é verdade. Sabe, Ana recebeu aquela palavra de Eli que transformou. Ela orou, mas ela também recebeu. E a graça é isso, é receber. Não é só orar e achar que é na força, porque eu oro muito, porque eu jejuo muito e é por isso que Deus me abençoa. Não, você precisa orar muito sim, jejuar muito sim, mas não é por isso que Deus abençoa. Deus abençoa porque Ele é gracioso. É por causa dessa graça poderosa. Eu preciso entender isso todos os dias. Aleluia. Amém? E se você que está aqui ainda não conhece essa graça do Senhor, nunca ouviu falar dessa graça, nunca ouviu falar que você pode se achegar a Jesus e ser como você é, e abrir o coração para Ele, e Ele vai te receber, e é Ele quem transforma a tua vida, não é você que se transforma. Se você está aqui e nunca ouviu isso, eu quero te dizer que é uma realidade. Não é você que se transforma, é Ele que te transforma, e Ele vai fazer o que Ele quer fazer. É só você receber dessa graça. Ele tem graça suficiente para te dar. A graça dele não está em lockdown, não acabou. A graça dele é abundante todos os dias, todos os momentos. Você pode receber dessa graça poderosa. Pode reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você está aqui e nunca declarou Jesus como Senhor e Salvador, nunca disse, Jesus, eu te aceito, eu te recebo. Eu não estou te convidando para ser membro de uma igreja. Eu estou te convidando para você receber aquele que deu a vida por você. Eu estou te convidando para receber a verdadeira vida. Uma vida impagável. Que você não podia pagar e Ele te deu de graça. Ele já pagou. Ele não vai pagar no dia que você receber Ele. Ele já pagou. É só você receber. Olha que coisa maravilhosa. Se você está aqui e entende essa palavra, pode vir e dizer, eu quero esse Jesus. Eu quero viver essa graça poderosa. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé.